Rede e hierarquia urbana. Rede urbana e hierarquia urbana. Rede urbana e hierarquia urbana. Rede urbana é o sistema hierarquizado de cidades, dependendo todas de um centro maior, que comanda o espaço por ela polarizado. São interligados pelas mesmas vias de comunicação, transportes, etc. É a projeção física do espaço, da hierarquia e da dinâmica existente entre as cidades. Essa hierarquia se expressa pela rede urbana, apresentando as cidades com posição de polarização sobre as demais. O IBGE classificou as cidades considerando diversos aspectos em termos da oferta de bens e serviços. As cidades pequenas possuem bens e serviços de consumo muito frequentes. As principais necessidades. As cidades médias, os menos frequentes, e as cidades grandes, bens e serviços de consumo raro. Assim, as cidades mais desenvolvidas exercem influência sobre as outras de uma região ou até mesmo em todo o país. No Brasil, a hierarquia urbana é assim estruturada: cidades globais, Rio de Janeiro e São Paulo; metrópoles nacionais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza; metrópoles regionais, Belém, Manaus e Goiânia; capitais regionais, Campinas, Sorocaba, Cuiabá, Florianópolis, etc. Centros regionais, Andradina, Frutal, Limoeiro, Jacarezinho, Anápolis, Lins, Nova Friburgo, etc. Centros locais, Lusiânia, Unai, Santo Antônio do Descoberto. Cidades locais, Xique-Xique, Irecê, Hidrolândia. Observe o mapa da rede urbana. Então agora você dá um pause no seu vídeo e dá uma verificada no mapa aí, que tá difícil de ver, mas vale a pena dar um pause e verificar. As áreas metropolitanas representam um conjunto de espaços contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos de infraestrutura comum. Possuem planejamento integrado de seu desenvolvimento urbano, elaborado por um conselho deliberativo, nomeado pelo governo do Estado. Tal conselho deliberativo é auxiliado por um conselho consultivo, formado por representantes de todos os municípios integrantes da área metropolitana. O IBGE considera Brasília, Goiânia, Manaus como sendo metrópoles incompletas. As áreas metropolitanas foram criadas em 1973 pelo Congresso Nacional mediante lei complementar e abrigam hoje cerca de 43 milhões de habitantes, um quarto da população total. Vamos ver de novo a hierarquia urbana. Então, as cidades globais, as cidades mais desenvolvidas exercem influência sobre as outras de uma região ou até mesmo em todo o país. No Brasil, a hierarquia urbana é assim estruturada. Vamos lá. Cidades globais, tem duas, Rio de Janeiro e São Paulo. Metrópoles nacionais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza. Metrópoles regionais, Belém, Manaus e Goiânia. Capitais regionais, Campinas, Sorocaba, Cuiabá, Florianópolis, etc. Cidades globais, metrópoles nacionais e hierarquia. Metrópoles regionais, capitais regionais, Campinas, Sorocaba, Cuiabá e Florianópolis. Centros regionais, Andradina, Frutal, Limoeiro, Jacarezinho, Anápolis, Lins, Nova Friburgo. Centros locais, Lusiânia, Unai, Santo Antônio do Descoberto. Cidades locais, Xique-Xique, Irecê, Hidrolândia. E tem um mapa ali para você observar. Regiões metropolitanas. O processo de crescimento horizontal das cidades leva à ampliação da mancha urbana de forma contígua, quando isso se dá em regiões mais dinâmicas economicamente. Há um fenômeno na geografia urbana que chamamos de conurbação, que é o processo da união da malha urbana de dois municípios. O que podemos observar com esse processo é que o planejamento urbano dos municípios não pode ser pensado isoladamente. Quando muito, o chefe do executivo deve ponderar o impacto da oferta de serviços como escola, saúde, tratamento de água, esgoto, coleta de lixo,
transporte urbano, entre outros serviços, para decidir os investimentos futuros de modo a não perder receita para o município vizinho. Se ofertar um serviço de saúde e educação com qualidade superior ao vizinho, haverá uma migração para o uso desses serviços. Então, como administrar nesses casos? Simples. Planejar conjuntamente esse processo de planejamento dos serviços básicos de forma coordenada por vários municípios, levou à formação das regiões metropolitanas. Atualmente, o país conta com 37 regiões metropolitanas e 3 regiões integradas de desenvolvimento, totalizando 482 municípios e o Distrito Federal. Em 1973, o país contabilizava 8 regiões metropolitanas, que somavam 113 municípios. A Lei Complementar número 14 de 1973 estabeleceu a noção de região metropolitana, aplicando-a às 9 principais aglomerações urbanas do país. São elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Belém. As regiões metropolitanas eram áreas administrativas formadas pelos maiores municípios do país e os municípios a eles conurbados. Com o advento da Constituição de 1988 e a recuperação de uma maior autonomia dos estados, houve uma ampliação das regiões metropolitanas. Assim, a partir da década de 1990, outros critérios foram adotados que, além da população, passou a levar em conta a estrutura produtiva. Desse modo, o conceito de região militar foi estendido para mais outras áreas, além das 9 originais. Região norte do país: Amapá, região metropolitana de Macapá; Amazonas, região metropolitana de Manaus, região norte do país; Pará, região metropolitana de Belém, região metropolitana de Santarém; região nordeste do Brasil: Alagoas, região metropolitana de Maceió, região metropolitana de Agreste; Bahia, região metropolitana de Salvador, região metropolitana de Feira de Santana; Ceará, região metropolitana de Fortaleza, região metropolitana do Cariri; Maranhão, região metropolitana de São Luís, região metropolitana do Sudoeste Maranhense; Paraíba, região metropolitana de João Pessoa, região metropolitana de Campina Grande, região metropolitana de Patos e região metropolitana de Guarabira; Pernambuco, região metropolitana do Recife; Rio Grande do Norte, região metropolitana de Natal; Sergipe, região metropolitana de Aracaju; Goiás, região metropolitana de Goiânia; Mato Grosso, região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Região Sudeste do Brasil: Espírito Santo, região metropolitana de Vitória; Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana do Vale do Aço; Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro; São Paulo, região metropolitana da Baixada Santista; região metropolitana de Campinas; região metropolitana de São Paulo; região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Região Sul do Brasil: Paraná, região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de Londrina e região metropolitana de Maringá; Santa Catarina, região metropolitana de Chapecó, região metropolitana de Carbonífera, região metropolitana de Florianópolis, região metropolitana da Foz do Rio Itajaí, região metropolitana de Lages, região metropolitana do Norte e Nordeste Catarinense, região metropolitana do Vale do Rio Itajaí, região metropolitana de Tubarão; Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, oito novas áreas de expansão agrícola na Amazônia mais recente. Áreas ecúmenas são áreas favoráveis à ocupação humana e por isso possuem elevada densidade demográfica. No Brasil, estas áreas foram desenvolvidas em função do processo histórico. Cerca de 50% da população vive na faixa litorânea, densidades acima dos 100 habitantes por quilômetro quadrado. As mais ecúmenas são Zona da Mata Nordestina, Sul da Bahia, áreas metropolitanas, Zona da Mata Mineira, áreas coloniais do Sul, Sul de Minas Gerais. Então, áreas ecúmenas são áreas favoráveis à ocupação humana e por isso possuem elevada densidade demográfica.
No Brasil, essas áreas foram desenvolvidas em função do processo histórico. Cerca de 50% da população vive na faixa litorânea, densidades acima dos 100 habitantes por quilômetro quadrado. A mais ecúmenas são Zona da Mata Nordestina, sul da Bahia, áreas metropolitanas, Zona da Mata Mineira, áreas colonizadas do sul e sul de Minas Gerais. Áreas mesocúmenas são áreas razoavelmente favoráveis à ocupação humana. Daí possuem uma ocupação intermediária, isto é, entre 40 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Destacam-se como áreas mesocúmenas, faixa de terras que vai do Pará até o meio norte, no Vale Médio do Parnaíba, Vale Médio do São Francisco, região centro-oeste, especialmente as regiões sudeste e sudoeste do Mato Grosso do Sul, e parte do Goiás. Áreas anecúmenas, então a mesocúmenas são áreas razoavelmente favoráveis, à ocupação humana. Daí possui uma ocupação intermediária, de 40 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. A ecúmenas é acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E a anecúmenas são áreas que apresentam dificuldade para a ocupação, seja naturais ou socioeconômicas e técnicas. São geralmente vazios demográficos ou de baixa densidade demográfica. No Brasil, possuem menos de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Amazônia Ocidental, extremo norte da Amazônia, Pantanal Mato Grossense e Pantanal Mato Grossense. Importante, obviamente que em função da tecnologia moderna, quase todas as áreas podem ser ocupadas independentemente das suas condições naturais. Nos últimos 500 anos, a história ocidental foi, e ainda é, marcada por fortes movimentos migratórios que exerceram grande influência na atual configuração da população de muitos países, bem como em sua economia, sociedade e cultura. Mas o que será que desencadeia uma onda migratória? Quais motivos são mais importantes? A pobreza, crises econômicas, instabilidade política, catástrofes naturais e conflitos, perseguições religiosas ou políticas e guerras. Formação das cidades e a constituição do espaço urbano. A cidade é a mais espetacular forma de transformação do espaço geográfico, elaborada pelas atividades humanas. A cidade é uma forma de organização espacial, complexa e moderna, que possui uma estrutura dependente do grau de desenvolvimento tecnológico e cultural aplicado. Hoje é praticamente impossível imaginar a vida fora da influência urbana que dinamiza os níveis de urbanização e elabora o espaço urbano. A urbanização é um aumento proporcional da população urbana em relação à população rural, ou seja, ocorre quando o crescimento da população urbana é superior ao crescimento da população rural. Um país só é considerado urbanizado quando mais da metade da população reside em cidades. Urbanização e crescimento urbano. A urbanização não corresponde ao crescimento das cidades, em consequência do crescimento natural ou vegetativo de sua população. Ela ocorre a partir do êxodo rural, que proporciona à cidade um crescimento maior que do campo. Quando a população urbana cresce em igual proporção ao crescimento da população rural, o que ocorre é o crescimento urbano. O crescimento populacional das cidades, teoricamente, não tem limites, ao contrário da urbanização. Esta corresponde a um aspecto espacial ou territorial proveniente de modificações socioeconômicas. A Revolução Industrial, por exemplo, provocou profundas alterações espaciais e econômicas, acelerando o processo de urbanização na medida em que as diferenças entre o campo e a cidade se aprofundavam, fazendo com que o meio urbano crescesse e passasse a comandar o meio rural.